Olá, professor, olá, professora, professores coordenadores. Meu nome é Eguiar, sou PCNP de História, acompanho a área de Ciências Humanas e gostaria de desejar a todos vocês uma ótima TPC. Estamos hoje testando um novo recurso, nesse tempo difícil de aprendizagem, onde cada dia, cada momento é um aprender diferente. De fato, é um aprender a aprender. E assim é com os nossos alunos, né? É uma nova forma da gente ensinar e uma nova forma de aprender. Gostaria de iniciar dando um recado da nossa PCNP Aline Crociari, de Educação Especial. Hoje ela estaria conosco, mas não foi possível. Mas nas próximas ATPCs, provavelmente ela estará conosco, ok? Olá, professores! Espero também que todos estejam muito bem. Meu nome é Graziela, nós estamos novamente juntos. Eu sou PCNP de Tecnologia e espero poder ajudá-los nessa fase tão delicada que nós estamos passando, né? Hoje nós também estamos testando o Teams para fazer a nossa conferência para o ATPC de vocês. Espero que seja uma reunião proveitosa e estou aqui sempre à disposição. Então, nossa TPC hoje tem como tema qualificar a elaboração de roteiros de atividades para os estudantes durante o período de aulas não presenciais. O objetivo da nossa TPC de hoje são orientar os professores da área de Ciências Humanas sobre o uso da tecnologia e ferramentas educacionais, modelizar e orientar sobre as características essenciais de um roteiro de atividades, compartilhar entre os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas os roteiros de atividades remotas. Para a nossa TPC de hoje, são necessários os seguintes recursos: computador ou smartphone, plataforma digital escolhida, né, pela escola, e o tempo sugerido da nossa TPC são de 90 minutos, tá? Então, como a semana passada, esse seguirá os mesmos moldes. 2 atividades, cada bloco de atividade com 45 minutos aproximadamente. É muito interessante que retomemos as avaliações das atividades que vocês fizeram no dia 12 de maio, no ATPC anterior de Ciências Humanas. Os pontos de atenção são muitos. Entre eles, educação especial, o EJA, sistema prisional, limitação do acesso às ferramentas pelos alunos, a limitação de acesso das ferramentas pelos professores, o não saber manusear corretamente as plataformas, falta de limite em relação ao atendimento de horário. Então, assim, de maneira geral, foram muitos dados levantados e que seria difícil dar uma devolutiva pontual para todos, porque nós tivemos aproximadamente, chegamos quase a 250 avaliações. Então, seria impossível dar uma devolutiva caso a caso. Nós iremos trabalhar com sugestões de tecnologia que possam auxiliar vocês em sala de aula. O primeiro deles é o comunicado COPED, que as escolas receberam no dia 22 de abril. E lá nós temos o assunto referente ao roteiro de atividades, o que é preciso para ter um roteiro de atividades. Tudo isso deve ser pensado na elaboração desse roteiro. Ele é um pacote. A gente não consegue organizar um roteiro se deixar de fora alguns desses itens.
Então, é exatamente por esse motivo que o roteiro precisa ser planejado por cada um de vocês, pensando diretamente no aluno. Por quê? Porque o nosso aluno, ele estará sozinho, sem a mediação do professor, como em sala de aula presencial. Então, nós precisamos pensar em um roteiro onde o aluno, ao ler, ele entenda o que está sendo pedido. Nesse roteiro, que seja muito claro o objetivo ou os objetivos para aquela determinada aula, assim como as metodologias que serão utilizadas nesse roteiro e como os estudantes poderão participar e realizar as suas interações, não esquecendo da avaliação da aprendizagem, que é importantíssimo nessa etapa de aula não presencial. Graziela, gostaria de complementar, dizendo que esses roteiros, eles podem ser também interdisciplinar. Ou seja, o roteiro interdisciplinar eu posso fazer em conjunto com todos os professores da minha área. Então, eu posso pegar uma habilidade que perpassa pelas 4 disciplinas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Lembrando que esses roteiros de atividades, eles precisam ser elaborados por vocês, porque eles é o que vai garantir também a frequência de vocês nesse período de aula não presencial. Passa a palavra. Bom, complementando as orientações da COPED, essa semana nós recebemos as atualizações das orientações das atividades não presenciais. As atividades são mediadas por tecnologia, que ela justamente, nesse período de distanciamento social, é através dela que vão ocorrer as aprendizagens. Então, nós estamos em uma forma nova de se ensinar. Para isso, nós precisamos nos planejar, ou entender a importância do roteiro dessas atividades, desse planejamento, desse roteiro, não esquecendo que nós precisamos levar em consideração, primeiro ponto, a organização do tempo, ou seja, quantas aulas você vai utilizar para desenvolver a atividade proposta. Além disso, ter claro os objetivos para cada atividade solicitada ao aluno. Quais serão as metodologias que serão utilizadas? Vocês irão utilizar plataformas? Vão utilizar o WhatsApp? Vão utilizar formulários para que os alunos respondam às atividades? Tudo isso depende de um planejamento, depende do objetivo que você quer alcançar. Como você irá realizar a avaliação da aprendizagem do seu aluno? Nesse contexto, nós temos, então, uma educação mediada por tecnologia. Nós temos o aplicativo Centro de Mídias, nós temos o cronograma de aulas, que ele perpassa desde a educação infantil até ensino médio, inclusive as ATPCs. E, além disso, no aplicativo podem ocorrer as interações. Após a atualização, ele vai comportar também o Google Classroom, ou seja, um ambiente de sala virtual. Os professores não precisarão se preocupar na organização das turmas da sala de aula virtual,
porque automaticamente toda a turma da sala já vai migrar para o ambiente virtual. Nesse documento de atualização que a Coped nos enviou, existe um tutorial de como podemos acessar o Google Sala de Aula ou o Classroom através do Centro de Mídias. Então, eu vou também deixar disponibilizado para vocês através do link esse material, para facilitar o acesso. Qualquer interação que seja realizada entre professor e aluno, nós precisamos de uma atenção muito especial, e isso precisa ser conversado, sobre a carga horária de trabalho do professor. É dentro dessa carga horária que os atendimentos aos alunos serão realizados. Para isso, seria muito interessante realizar os combinados com os alunos. De que maneira? Se for através do WhatsApp, que tenham horários reservados para discussões, para o atendimento aos alunos, que tenham regras de convivência clara e que sempre procure manter o foco, tanto na utilização do WhatsApp, quanto para as plataformas ou ambientes virtuais selecionados para a realização das atividades. Então, vamos pensar, meu aluno, ele tem somente acesso ao e-mail institucional dele. Então, eu irei utilizar o e-mail institucional dele para a realização das atividades. Vamos supor que meu aluno tenha o WhatsApp. Eu posso utilizar o WhatsApp para a realização das minhas atividades. Então, nesse momento, a escolha da ferramenta digital é importantíssima. E é através dessa escolha que nós teremos um incentivo, nós iremos incentivar o nosso aluno a colocar em prática o protagonismo, a autonomia e a proatividade para desenvolver as atividades propostas por nós. Além disso, nós precisamos diferenciar 2 tipos de participação. Nós temos aquela participação que se chama síncrona, que é o aluno online, ao mesmo tempo que o professor, como num chat. Então, o professor se posiciona no chat, realiza pergunta, pontua determinadas coisas, e o aluno consegue colocar o seu ponto de vista ali de maneira imediata. Ou pode ser assíncrona, com um aluno desconectado, mas que tenha acesso às informações. No caso, o e-mail que eu dei o exemplo. O aluno tem acesso de forma assíncrona. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de plataformas ou aplicativos que podem ser utilizados por vocês. Nós temos o Centro de Mídias, que ele está sendo atualizado, para facilitar o acesso tanto do professor quanto do aluno. Nessa atualização foi incluído o Classroom e, através dele, poderão ser ministradas as aulas através do aplicativo. O Microsoft Teams, que é justamente essa ferramenta que nós estamos utilizando hoje, vocês também podem agendar com os alunos que tiverem acesso a essa ferramenta, videoaulas, ou apenas utilizar para armazenamento de arquivos, a mesma coisa do Google Classroom. Então, essas 2 ferramentas, elas podem ser feitas, elas podem ser utilizadas para realizar videoaulas. Escola Mais, o Estude e o Explicae. São plataformas que bastam fazer o cadastro para ter acesso. Estão disponibilizados videoaulas de todas as disciplinas, lógico que aqui com foco em ciências humanas.
e podem ser utilizados por todos os alunos e professores. Uma observação, o Explicae, ele funciona, ele é pago, é um site pago, porém, quando o cadastro é realizado no canal do YouTube, nós temos acesso a todo o material, a toda a videoaula, mas somente pelo canal do YouTube, o Explicae, ok? Bom, diante de toda essa explicação da PCNP Graziella em relação ao planejamento, às ferramentas, tudo isso em favor da aprendizagem do aluno e da nossa também, né? Porque nós estamos aprendendo também. Então, nós temos aqui 2 blocos de atividade, atividade 1 e atividade 2, para a gente analisar, refletir e discutir a respeito dos roteiros de atividades nesse tempo de aulas não presenciais. Então, vamos lá para a questão 1. Essa nova forma de ensinar e aprender exige planejamento, e para que o processo de ensino e aprendizagem ocorram efetivamente, além de alguns elementos, pontos fundamentais previstos na preparação de aulas presenciais, quais desses elementos devem ser considerados ao planejar aulas e atividades não presenciais? Indique quais você considera essenciais e pode indicar mais de uma alternativa. Então, nessa atividade, vocês terão na pauta de vocês um link. Neste link, terão algumas opções e vocês podem assinalar quantas quiser, ok? Na segunda questão, ainda da parte 1, da atividade 1, faça análise de um roteiro de atividades elaborado por você e escreva o que poderia ser acrescentado ou retirado a partir dos elementos indicados na questão 1, para qualificar o ensino e aprendizagem remota dos estudantes. Então, nessa questão 2, nós sabemos que todos vocês estão preparando, planejando os roteiros de atividades para serem enviados aos alunos. Porém, é importante a gente refletir sobre aquilo que a gente poderia melhorar, qualificar nesses roteiros, de forma a ficar mais claro para o nosso aluno, né? O link, então, da atividade, como havia dito anteriormente, está na pauta de vocês, e o tempo previsto para vocês responderem à questão 1 e fazer análise do roteiro de vocês na atividade 2 são de 15 minutos. Após vocês resolverem essas questões, fizerem essa análise aí bem criteriosa, né, do roteiro, então vocês poderão, na verdade, socializar entre vocês da melhor maneira, da maneira que vocês acharem que fica bom, que fica mais prático, já pensados e organizados, né, tanto pelo professor coordenador, quanto entre vocês mesmos da área de ciências humanas. O tempo previsto para essa socialização são de 20 minutos. Em relação à socialização, eu gostaria, assim, de ressaltar a vocês que é muito importante que a gente compartilhe com os nossos pares, com os nossos colegas, os nossos roteiros, né? Aquilo que a gente acha que está bacana, que a gente considera que é um bom roteiro, né? E os pontos que a gente poderia mudar também. Na atividade 2, a proposta é: professores, nesta questão, haverá 2 modelos de roteiros de atividades. Analise-os e aponte qual modelo você considera mais adequado. E justifique a sua resposta. Então, no link, haverá um modelo de 2 roteiros. Vocês vão assinalar qual vocês consideram um modelo mais adequado e justificar a resposta. Por que que eu considero que é o modelo 1, porque eu considero que é o modelo 2, e justificar, né? O link da atividade, então, está na pauta de vocês, e o tempo previsto, 15 minutos.
Então, para a socialização desta atividade 2, o tempo previsto são de 20 minutos. Lembrando que a socialização de vocês é muito importante para que vocês possam discutir, argumentar em relação a esses dois modelos, visto que, para a área de ciências humanas, argumentar é algo muito importante, que a gente trabalha muito. Em todas as disciplinas a gente trabalha essa questão, mas principalmente, né, aí dentro da área de humanas. Após, então, a realização da atividade 1 e da atividade 2, onde vocês puderam analisar os elementos fundamentais e essenciais para o planejamento de um roteiro, a partir dos documentos enviados pela secretaria, que seria uma atualização daquilo que a gente já sabe, daquilo que a própria secretaria já soltou anteriormente para a gente, né? Vocês puderam olhar para o roteiro de vocês, aquilo que está bom e aquilo que eu poderia melhorar, qualificar. Então, nós gostaríamos agora de fazer uma sistematização de todo esse movimento de atividades e todo esse movimento de análise. Então, vamos lá. No modelo 1, no roteiro 1, nós tínhamos lá um roteiro de história de um 5º ano, no ensino fundamental, e aí a gente pode perceber, logo de cara, como está essa linguagem. E aqui nós temos, então, um modelo 2 de roteiro. Então, a gente consegue abrir ele na íntegra para que a gente vá conversando um pouco mais sobre ele. Esse modelo 2 de roteiro, eu fiz pensando nos alunos de 6º ano, é só um modelo, tá, pessoal? Para a gente ir conversando um pouquinho mais sobre ele e talvez ajudar vocês aí nos próximos planejamentos de roteiro, tá bom? Então, eu pensei no aluno lá em casa, lá na casa dele, aliás, né, sozinho, pode ser que tenha irmão, pode ser que não, pode ser que a família ajuda, pode ser que não. Então, pensando ele realizando as atividades. Então, eu parti do princípio de que o aluno precisa ter nas mãos dele algo que se sinta atraído para fazer, né, dentro de uma linguagem clara, como se fosse uma conversa mesmo com ele em relação àquele material, aquelas atividades que eu gostaria que ele fizesse, porque eu tenho clareza do que eu quero que ele aprenda, né, com essas atividades. Então, eu peguei a habilidade 1A e a habilidade 1C, que trata do tempo. Então, no 1A, ele vai dizer, identificar as diferentes noções de tempo, cronológico, da natureza, histórico, e na 1C, a resolução, reconhecer que a organização do tempo é construída culturalmente de acordo com a sociedade e do contexto histórico. Então, essas habilidades são habilidades essenciais, disponibilizada pela SEDUC para a gente trabalhar. Porém, cada professor de cada componente curricular sabe a necessidade da sua turma. Não significa que é para trabalhar essa habilidade, tá? A secretaria disponibilizou um rol de habilidades, vocês podem trabalhar em cima daquelas ou de outras, tá? Então, não precisa obrigatoriamente a gente se prender. Cada professor sabe a realidade da sua sala, e as salas são diferentes, né? O sexto A, o sexto B são diferentes. Numa mesma sala tem o aluno com necessidades diferentes também, né? Com níveis de aprendizagem diferentes também. Então, aqui é uma atividade recortada também do material do aluno, que traz um texto falando do tempo. Pode clicar. Depois, algumas imagens, também falando do tempo. E por que isso? Então, se eu pensar que eu tenho que falar com o meu aluno, dialogar com o meu aluno, e eu tenho uma intencionalidade dentro dessas atividades que eu estou enviando para ele, eu tenho uma clareza daquilo que eu quero que ele aprenda, eu preciso, então, subsidiar o meu aluno. Falando agora sobre a tecnologia, né? Sempre que nós utilizarmos algum material, nós precisamos indicar a fonte desse material, de onde nós retiramos,
porque a maioria deles possui direitos autorais. Muito bom, Grau. Obrigada por lembrar. Realmente, essa preocupação a gente tem que ter mesmo, com certeza. Mais abaixo, então, nós temos mais um texto, falando também do tempo. Depois nós temos aqui uma música da Maria Gadu também. Essa música também faz parte do material de apoio ao currículo paulista do 6º ano. E aqui eu fiz assim um lembrete, né, para o aluno. Então, você poderá realizar as atividades em seu caderno e também no material que foi entregue para você, que se chama material de apoio ao aluno, que é o material do currículo paulista. É importante a gente dizer para ele onde ele vai registrar essas atividades e como ele vai fazer essa devolução da atividade para vocês, né? E depois da gente subsidiar esse aluno, da gente oferecer várias possibilidades de estudo e de pesquisa, aí sim a gente começa com as atividades, porque ele já vai ter noção daquilo que a gente vai perguntar. Eu não posso perguntar alguma coisa do nada para o aluno, né? Então, a gente tem que realmente fazer esse abastecimento, digamos assim, a gente tem que oferecer essas várias possibilidades, vários recursos de pesquisa para que ele consiga atingir, de fato, o objetivo proposto por nós, né? Então, tem as atividades e, por fim, uma avaliação. Essa avaliação seria, assim, de uma maneira bem tranquila, né? Uma maneira bem light, digamos assim. Então, hoje eu aprendi que também ele pode registrar no caderno, ele pode tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp, mandar no Messenger, como eu já vi algumas professoras no Facebook. Então, pessoal, é isso. A ideia aqui dessa análise é a gente qualificar, de fato, cada vez mais, os roteiros de atividades a serem enviados para os nossos alunos. Então, esses dois modelos, realmente é para a gente olhar, discutir, qualificar cada vez mais a nossa prática pedagógica. Sabemos que vocês estão atarefados, assim como nós também. Então, nós fizemos um recorte daquilo que é bastante importante destacar em relação aos recursos tecnológicos, citados pela Graziella aqui, e também aos elementos, aos pontos fundamentais, que não pode faltar em um roteiro de atividades. Aqui continua com o recorte desse documento, tá? E ele dá algumas sugestões de como vocês poderão auxiliar os estudantes na rotina diária de estudo. Aqui, ele traz também como sugestão para que a gente faça orientações motivadoras. Então, motivando o nosso aluno a estudar, né? Então, faça uma lista do que você aprendeu hoje, comemore os objetivos alcançados pelas suas atividades, comemore que você deu conta de fazer a atividade. E aí, nós fizemos questão de grifar aqui, não ter medo de errar, porque errar faz parte da aprendizagem. Depois, nós temos também, dentro desse documento, algumas seleções, né, de metodologia de trabalho, incluindo as metodologias ativas, também já colocada pela PCNP Graziella. Deixamos aqui também um lembrete em relação à avaliação. A avaliação, desde a TPC passada, ela está valendo também como um registro de presença. Então, é indispensável que você, professor, e o professor coordenador, responda a avaliação. Então, tem um link para os professores e um link para o professor coordenador. Então, por favor, respondam, tá? Porque ele vai, além da gente saber aquilo que vocês pensam, aquilo que vocês acharam da pauta, e isso vai nos ajudar para a preparação das próximas pautas, além de tudo isso, vocês também terão o registro da presença formalizado. E os links, todos os links, então, disponíveis na pauta, inclusive de todos os documentos que nós citamos aqui. Caderno do aluno do 6º ano, currículo paulista, os documentos enviados pela SEDUC, o documento enviado pela própria diretoria em relação à entrega dos roteiros, tá? Que existe uma
uma planilha, né, para ser entregue. Então, todos os documentos linkados na pauta. Para hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, que vocês tenham conseguido refletir um pouco mais, né, sobre o planejamento dos roteiros de atividade e que a gente consiga prosseguir, que a gente consiga caminhar nesse período de atividade não presencial, um ajudando o outro, um complementando o outro. Estamos aqui para esclarecer qualquer dúvida e para apoiar vocês também, tá bom? Um bom dia de trabalho a todos e até breve. Bom trabalho, pessoal. Até semana que vem.